elimina o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras e que era o grande favorito da Copa do Brasil. O roteiro no início do jogo era assustador, foi assustador para todo o São Paulo. Em 12 minutos, o Palmeiras tinha virado o placar agregado para 2-1. O início do jogo do São Paulo foi uma coisa absolutamente tacanha, né? Assustado, apavorado. O Abel montou muito bem o Palmeiras no começo do jogo, né? Dificultando demais o time de São Paulo. O erro do Wellington na origem da jogada do primeiro gol. Depois a finalização do Veiga completamente livre, né? Sozinho, toda à vontade. E o São Paulo depois conseguiu suportar ali o primeiro tempo, que estava com mais pinta de tomar um terceiro gol. E o roteiro acabou sendo maravilhoso para o Tricolor, porque houve o pênalti, o Veiga perdeu, ele tinha perdido contra o Santos, raríssimo, ele desperdiçou a penalidade máxima. Logo depois o pênalti que o Caleri converteu, o Luciano converteu, e o São Paulo acaba levando a melhor nos pênaltis, né? Mas a arbitragem, de fato, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A arbitragem, o VAR no Brasil é um negócio... Tem uma hora que dá vontade de desistir do VAR, né? Constrangedor, né? É constrangedor. A palavra é constrangedor. É muito bizarro, uma coisa que as interferências no jogo. E hoje o Voaden, que costuma ser um cara de mais personalidade, ele parecia um juiz iniciante. Qualquer coisa que o VAR. Nem faz tempo que ele perdeu a personalidade. Pois né? Apontasse, parece que ele ia marcar. Uma coisa triste até. Mas, enfim, de qualquer forma, o São Paulo conseguiu renascer dentro do jogo, porque o começo da partida era bem preocupante para o São Paulo. E o Palmeiras, acho que perdeu a oportunidade de fazer aquilo que já tinha feito com o São Paulo na final paulista, fez com o Atlético Goianiense no Allianz Parque recentemente no Brasileiro, e com o próprio São Paulo naquele final de jogo, que é aproveitar um momento de fragilidade do adversário e nocauteá-lo, né? No Paulista foi assim, fez um, fez dois, fez três, aí o São Paulo morreu, ainda fez mais um de lambuja. Com o Atlético, 7 minutos, 4 gols, resolveu o jogo, e jogava mal naquele momento, não fazia um bom jogo. Enquanto São Paulo no Morumbi, o empate poderia ser o bastante, empatou nos acréscimos e tal, final do jogo, não, fez mais um, virou o jogo. Então, para o São Paulino hoje, de fato, uma noite especial, porque foram 2 derrotas muito duras, né? Os 4-0 na final paulista e aquela virada recente, numa segunda-feira à noite, 2-1 no Morumbi, com 2 gols no final do jogo, né? Nos acréscimos do jogo, praticamente a virada daquela partida. Eu vencer dessa maneira, com tantas circunstâncias, com o Rafael Veiga perdendo outro pênalti na disputa final de penais, uma noite bem tricolor, o São Paulo consegue avançar. Não jogou bem, mas sinceramente, eu acho que nenhum torcedor de São Paulo esperava que o São Paulo jogasse bem hoje. Esperava que passasse. Mata-mata, o time de São Paulo tem problemas, é inferior ao do Palmeiras, então é um feito e tanto conseguir superar esse adversário fora de casa, com recorde de público, inclusive, no estádio, né? Hoje mais de 41 mil torcedores, até dos números quebrados ali, o Palmeiras superou a sua maior marca até então, teve o recorde de público do Allianz Parque, e o São Paulo avança aí na Copa do Brasil. O Palmeiras agora vai ter a Libertadores e o Brasileirão, do qual ainda é líder, né? Tem um lado bom aí, né? O professor Abel vai ter tempinho aí para trabalhar um pouco mais. Isso é bizarro no futebol brasileiro, né? Passado... Você é eliminado, você ganha um presente, né? Olha, você foi eliminado. Pô, mas que azar, foi eliminado, que coisa, né? Olha, mas você já poderia treinar. Pô, treinar, nem lembro como é que é isso, né? Treinar meu time. O técnico pode treinar. Aconteceu ontem com o Mohamed, se bem que o Mohamed acho que não adianta nada, né? Mas o Abel pode dar um jeito de até melhorar em cima do Palmeiras, recuperar jogadores e tudo com esses intervalos. Mas é claro que a eliminação é muito dura, né? Em casa, dessa maneira. O Abel Ferreira falou o ano passado, quando ele foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, que foi bom pra ele. Foi bom pra ele, isso que o Mauro falou. Sim, é bizarro, foi bom. Ele ficou livre de uma competição. O ano passado também ele perdeu a Copa do Brasil pro CRB. Ficou livre de uma. Mas nenhum. E nos pênaltis também. Mas nenhum torcedor. Claro que não. Claro que não. Ganhou de 1-0, perdeu de 1-0 em Alagoas, ganhou de 1-0 e perdeu nos pênaltis. Foi a mesma coisa. Agora, Piperno, primeiro eu pedi pra galera aí compartilhar, deixar o like, é muito importante pra gente. Não deixa de compartilhar o link aí do programa, deixando o seu like também. Pela forma que começou o jogo, parecia que seria a mesma coisa da final do Paulista. Porque o Palmeiras, ele faz 2 gols em 13 minutos. Todo mundo pensou, vai ser a mesma coisa. Vai ser avassalador. E, de repente, o Palmeiras deu uma parada, né, Piperno? Você tá meio abatido hoje. Tô te sentindo abatido. Flávio, Mauro, nossa enorme audiência. Não tô abatido, não. Inclusive, nesse primeiro tempo teve até chance para fazer o terceiro também. O Verón teve um lance lá cara a cara. Até o Verón fez um bom primeiro tempo, porque era um jogador que tinha a necessidade de dar uma resposta, né, por tudo que aconteceu. Mas teve a bola para fazer o 3-0, é futebol. Quer dizer, São Paulo resistiu, São Paulo teve méritos. O Rogério, no segundo tempo, ele corrige uma bobagem que ele fez o primeiro. Veja, o Luciano vinha de 5 gols em 3 jogos, né? Tinha que ter iniciado. Um bom jogador, tá com a autoestima lá em cima.
Eu acho que a presença dele fez muito bem ao São Paulo. Agora, vocês lembraram dessa eliminação na Copa do Brasil ano passado, né? A coisa maluca, porque o professor Abel, desde que eliminou o Jesus lá, quando, enfim, dirigiu o PAOK ainda, né? Ele tinha eliminado o Jesus, Marcelo Gadiardo, o Cuca, Renato, todo mundo que ele cruzou. Só não tinha passado pelo Alan Aldo CRB. Uma coisa maluca, né? E aí caiu naquele mata-mata lá contra o CRB, num dia que o Palmeiras finalizou mais de 30 vezes e não fez gol. Hoje, finalizou muito mais que São Paulo, 17-8, teve 13 escanteios contra 5 de São Paulo. É um time que criou. Mas acabou, mais uma vez, fazendo menos do que devia, coisa que, por exemplo, Palmeiras, foi um pecado do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Palmeiras finalizou 35 vezes a gol e não fez nenhum. Então, esse é um problema que eu imagino que o Abel espera corrigir com esses reforços que estão chegando, que ele vai poder utilizar a partir da semana que vem. Mesmo nos momentos de grandes conquistas, esse tem sido um problema crônico no Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade, até porque, vejam, um dos artilheiros do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é o Gustavo Gomes. O Palmeiras não tem aquele atacante, fazedor de gols. O cara para resolver, o cara para fazer, né, a bola decisiva nesse tipo de momento. O Palmeiras foi campeão de Libertadores com gol de Breno Lopes, outro do Daverson. Então, talvez agora, com a chegada dos dois, enfim, o Merentiel e principalmente o Flávio Lopes, o Palmeiras consiga corrigir isso. Mas o São Paulo não foi menosprezado, Mauro César Pereira? Porque o São Paulo, ele abriu a vantagem dentro de casa. É um clássico, a gente sabe que o Palmeiras é mais forte. Mas a gente até falou hoje no bate-pronto, quando eu dizia, mas conseguiu a vantagem. Não dá pra dizer que o Palmeiras é favoritíssimo com a vantagem do São Paulo. E outra, você acha que esse São Paulo, ele briga por títulos nessa temporada? Ele tem a Sul-Americana, como disse o Flávio. Tem o Ceará e o Internacional como principais rivais. E agora ele tem a Copa do Brasil, motivado por ter passado... Era o grande favorito, o Palmeiras, dessa Copa do Brasil, ou não? Ou a gente coloca aí junto com o Atlético Mineiro e Flamengo pelos grandes orçamentos? Depende muito, esse mata-mata depende muito do sorteio, né? Você vê, o Goiás se classificou, o Atlético se classificou, o Goianiense pegou o Goiás, que é um time que vem da Série B. O Palmeiras pegou o São Paulo, que evidentemente é um time mais difícil de ser batido. O Flamengo passou, mas pegou o Atlético Mineiro saiu, mas pegou o Flamengo. Então você tem isso aí, o Atlético Paranaense se classificou, sem jogar bem no jogo de volta, mas jogou com o Bahia, que é da Série B, o Fluminense passou, o Cruzeiro é da Série B. Então você tem confrontos muito desiguais, né? Adversários de níveis totalmente diferentes. Você pode enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, da Série A, ou um time da segunda divisão. Agora não mais, que eles já caíram, os dois já foram eliminados. Eu acho que o São Paulo tem, em tese, mais chance na Copa Sul-Americana do que na Copa do Brasil, mas tudo vai depender dos confrontos. Vai que ele pega um jogo mais acessível e dois times fortes se matam ali numa outra eliminatória, outros dois também. O caminho pode ficar mais facilitado, né? Agora, hoje, eu acho que o São Paulo foi beneficiado ali com duas marcações de pênalti, para mim, equivocadas. Como o São Paulo aproveitou a dele e o Palmeiras perdeu a sua, acabou tirando... Os dois foram blindados. Um foi incompetente na cobrança, o outro foi competente. Então o São Paulo se aproveitou disso. Mas se o Voaden não marcasse pênalti nenhum, que seria o correto, dificilmente o São Paulo acharia esse gol. São Paulo não estava, acho que, produzindo tanto assim. Poderia até fazer o gol, mas acho que era pouco provável. E o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo e não matou. Não liquidou. Ainda teve essa chance no segundo tempo no pênalti, e em outros lances também com espaço. São Paulo se mandou, contra-ataque e tal. O Palmeiras pode jogar do jeito que até que gosta bastante e acabou não aproveitando. Eu acho que é uma classificação típica desse tipo de confronto eliminatório. Mas não acho que o São Paulo tenha feito um bom jogo. Mais pelo heroísmo dos jogadores, superando um adversário, um rival, no estádio lotado, com torcida única, etc., do que uma atuação que se faça. Agora o time se acertou, não tem para ninguém, pode encarar qualquer um. Eu não vejo o São Paulo hoje com uma atuação desse tipo, não. Já somos 70 mil pessoas aqui no YouTube, hein? Ontem a gente bateu 88 mil pessoas. Então, vamos deixar o like, vamos compartilhar o link. É muito importante pra gente. E Fábio Piperno e Flávio Prado, eu falei de um herói improvável. Teve o vilão improvável, que foi o Rafael Veiga, principal jogador do Palmeiras, um cara que nunca perdeu pênalti. Aí perdeu o primeiro, agora perdeu 2 no mesmo jogo. E teve o herói improvável, que foi o Jandrei. O Jandrei, vale lembrar, que ele também fez uma grande defesa durante o jogo.
Num chute que ele estica o braço, foi de quem o chute, Piperno? Teve um agora no final do Scarpa. Do Scarpa. Foi o lance do primeiro tempo, por exemplo, em que cara a cara, ele e o Verón, e ele se atira lá e evita o gol. Ele fez um jogo muito bom. Ele faz uma partida muito boa. Pegou pênalti. E pega 2 pênaltis. E é um jogador muito criticado, não à toa. Realmente ele é muito irregular. Agora, é um herói improvável e outra, é o principal jogador da partida, com certeza, no jogo de hoje? No jogo de hoje, no tempo do Flávio, no tempo do Flávio Prado, repórter, tinha história de dar um motorrádio, né? Eu lembro. Hoje ele teria levado o motorrádio, Flávio. E alguns jogadores falavam que ia ficar com a moto e dar o rádio. O rádio pra van, pro pai, Mas hoje foi um cara, né, Flávio? Pô, ele... Hoje não... Então, ele não é um goleiro de um alto nível como é o Everton. Mas isso é... o Argentina, acho que foi na Copa de 90, que tinha um goleiro chamado Goicoechea, que hoje virou comentarista, até respeitado. Ele é bom comentarista. Ele não era bom goleiro, mas era bom comentarista. Ele pegava pênalti, e ele pegava pênalti, A Argentina foi longe pra caramba por causa dele. Então isso acontece. E o Palmeiras ficou muito mais responsabilizado, né? Quando foi pra decisão pros pênaltis, o psicológico do time do São Paulo ficou melhor, porque ele já tinha feito mais do que dava pra fazer. Já tinha conseguido não ser eliminado. E aí foi pra as experiências dos pênaltis, tava bom pra caramba. Acabou ainda ganhando nos pênaltis. Achei a atitude do Rafael Veiga corajosa. Ele tinha errado um pênalti contra o Santos, errou um pênalti no tempo normal e foi e assumiu. Ele poderia ter encolhido e tal. Não, ele foi assumir. Errou. Faz parte do jogo. Mas eu até comentei, tá com o Piperno? Falei, faz ele muito bem de bater. Perdeu, faz parte. Mas eu achei a atitude dele bastante corajosa de sair e bater o pênalti. E se tiver, bater outro e tal. E faz parte. Isso aí acontece, não tem jeito. E falando do Rogério Ceni agora, né? Ele chega, ele pega um clube numa draga, pega o clube numa situação muito ruim, dá a opinião dele, reclama, vai na coletiva de imprensa, expõe problemas internos e também tenta arrumar o time. A gente sabe das dificuldades que ele tem com o elenco. A situação que ele leva o São Paulo no momento é realmente surpreendente até para o torcedor são paulino. O torcedor não acreditava que o São Paulo chegaria nessas quartas de final de uma forma tão heróica quanto foi dentro da casa do Palmeiras. O torcedor começou essa temporada achando que iria ser sofrimento atrás de sofrimento. E o São Paulo do Rogério Ceni vai passando. Mauro César Pereira, qual é a principal virtude do Rogério Ceni para estar conseguindo, vale deixar claro, não grandes atuações, mas conseguindo levar o São Paulo adiante? Ele tem alguma virtude principal que você aponta em toda essa campanha de Copa do Brasil, Sul-Americana e até brasileiro? Eu acho que o jogo de hoje colocou frente a frente 2 técnicos que são mais ou menos como os donos do futebol em cada um dos clubes, né? Ninguém vai fazer nada no Palmeiras sem o Abel Ferreira falar ok, e no Rogério hoje no São Paulo é a mesma coisa. A renovação de contrato anunciada agora há 2 dias, ela só confirma essa tese no caso do São Paulo. O que faria o presidente Casares se o Rogério amanhã falasse, eu vou embora, não quero mais? O que ele faz da vida? Contrata quem? Para ser técnico, o cara que resolve os pepinos todos, que fica procurando jogador na base, improvisando jogador, Rafinha de zagueiro, para poder, porque não tem zagueiro, não tem jogador, e ainda por cima serve de escudo, né? Porque esquece o Casares, o Rogério está ali na frente. Eu achei que hoje a estratégia dele, até assim, não foi bem executada, acho que pelos jogadores, aí é responsabilidade dele e dos atletas, claro. Por isso, o Palmeiras abriu rapidamente, em 12 minutos, abriu 2-0. Poderia ter feito até mais um pouquinho, de repente, porque o São Paulo estava bem abalado. Depois ele mudou o sistema de jogo, ele fez alterações, ele foi mexendo com o time durante a partida, o São Paulo ficou mais equilibrado. Mas eu acho que hoje, não acho que no jogo de hoje o São Paulo tenha feito um grande jogo, que o Ceni tenha sido sensacional, nada disso. Acho que o São Paulo sobreviveu no jogo, correu o risco de tomar um 3º gol, conseguiu chegar ao gol e aí foi para os pênaltis e se classificou. Parecido com o Corinthians lá em La Bombonera. É parecido, guardado as proporções. Né? Assim, é o mata-mata, você tenta sobreviver. O Palmeiras perdeu gols, né? Vamos comparar com o jogo de ontem no Maracanã. Imagina que de repente o Atlético não estourou uma bola no gol, acha um gol, jogou nada o Atlético, foi totalmente dominado pelo Flamengo, acha um gol, 2-1, vamos para os pênaltis e ganha. Pode acontecer, poderia ter acontecido. Aí você vai falar, pô, então o Mohamed foi genial, o Hulk, não jogou nada. Você acha que o São Paulo não jogou nada? Eu acho que o São Paulo fez a partida ruim hoje. Você 2 contra o Chelsea. Oi?
Palmeiras tentou Isso, contra o Chelsea. exato, 1-1 e de repente quase deu certo. Eu acho que o São Paulo não fez um bom jogo. Acho que o São Paulo pode jogar melhor do que jogou hoje. E o que me chamou a atenção foi o São Paulo, depois dos 4-0, ter sido tão vulnerável no começo da partida como foi, tomando 12 minutos 2 gols. Eu imaginava o São Paulo mais equilibrado, mais organizado, não cometendo erros como cometeu. O primeiro gol, o Wellington perde a bola em frente da área ali, sai jogando errado. O castigo veio logo. Piquerez finaliza sozinho. Depois o Veiga finaliza completamente livre. São 2 finalizações de dentro da área com liberdade. E o principal do São Paulo hoje era funcionar bem defensivamente, para impedir que o Palmeiras, na óbvia pressão que faria no começo do jogo, abrisse vantagem. Não só abriu, como virou o placar agregado para 2-1. Mas o Palmeiras não matou o jogo, né? O Palmeiras ficou ali naquela vantagem mínima. E aí surgiu o pênalti e o gol. O São Paulo até tentou algumas jogadas, criou, mas eu não acho que tenha produzido tanto assim, não. Mas sobreviveu. No mata-mata é assim. A outra fase é outra fase. Vai ter o sorteio. Primeiro jogo lá na última semana do mês. É outra conversa. Até lá as coisas mudam. E aí vai ver quem é o adversário. Se avança, já está numa semifinal. E aí você começa a olhar para a competição de uma outra maneira. Mas eu acho que hoje que o São Paulo hoje passou, se classificou, mas eu não vejo assim motivos para destacar tanto assim o trabalho do Ceni, que eu acho um ótimo técnico, tampouco dos jogadores. Passou. Acho que o Palmeiras tem que fazer uma boa reflexão sobre o que aconteceu hoje, para permitir que acontecesse isso hoje. O Palmeiras teve a faca e o queijo na mão e não aproveitou.